Fala, meus amigos, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Então, hoje eu acho que dia 7 de janeiro de 2025. Aliás, vou pedir perdão para vocês hoje se tiver muito ruído nesse vídeo. Tô aqui caminhando, vim aqui treinar. E aí eu vou voltar caminhando para casa e eu tava pensando em algumas coisas no meu coração. E aí eu lembrei que eu tava um tempo sem gravar e eu achei muito válido compartilhar essas coisas com vocês. E como vocês já me conhecem, é o próprio título do vídeo. Eu queria conversar um pouco hoje, a gente aqui, sobre, cara, o propósito não é a linha de chegada. Não sei vocês, mas sempre quando eu ouvi aquela frase, você tem que curtir a jornada, você tem que aproveitar a jornada, é sobre o caminho, não é sobre a linha de chegada, o fim. Eu, ao mesmo tempo que acreditava, eu não dava tanta moral e tanta verdade assim para essa frase. E tentando ser bem incisivo no que eu vou falar, eu estava pensando sobre a nossa dinâmica de vida no Evangelho para nós cristãos. Aliás, por mais que esse conteúdo abranja todos os aspectos da vida, cara, não tem como desvincular a vida do Evangelho. Se você é um cristão e você consegue desvincular partes da sua vida, como a minha vida normal, a minha vida do Evangelho, talvez você ainda não conheceu o Evangelho, mas isso é só um ponto. Mas como eu estava falando, cara, estava pensando na dinâmica da nossa vida, né? Da nossa vida cotidiana, da nossa vida ordinária. E quando a gente para pensar nos nossos sonhos, e quando a gente para até para pensar no nosso propósito de vida, nós somos muito tentados a cair no erro de colocar toda a nossa atenção e toda a nossa expectativa no fim da jornada. E não especialmente no conjunto de toda a jornada, mas no fim dela. Por exemplo, cara, você quer ser um empresário bem-sucedido, vamos colocar isso. Você quer ser um empresário bem-sucedido. Quando você começa a focar apenas em se tornar isso, no sentido de quando eu me tornar, quando eu ser isso, quando eu ter aquilo, quando a minha empresa bater tanto, às vezes você vai deixar passar, sabe, situações, oportunidades na jornada, vivências na jornada, que quando você chegar lá na frente e conquistar tudo isso, você vai perceber que você perdeu seu tempo, porque você não encontrou satisfação naquilo que você faz. Aliás, eu estava lendo Eclesiastes nos últimos dias e Salomão fala isso. Salomão literalmente descreve isso. Ele fala que, cara, tudo que os olhos dele viram, tudo que os olhos dele viram e desejou, ele teve. Ele construiu tudo que veio na mente dele, ergueu impérios, ganhou dinheiro, mas no final de tudo isso, mesmo tendo concluído todos os propósitos do seu coração, ele percebeu que tudo aquilo ainda assim não era satisfatório à alma dele. Ele percebeu que existia algo além de chegar numa linha de chegada. Outro exemplo clássico que eu posso dar a vocês é, sei lá, você se converteu e um dia alguém chegou para orar para você, ou você ouviu do Senhor mesmo que você ia ser um pastor ou um missionário, ou que você ia fazer isso ou aquilo. E aí, de forma insistente, você começa a pensar apenas nisso, e focar a sua caminhada apenas nisso, em alcançar o seu propósito, em se tornar um pastor, em ir para as nações, e fazer isso, e fazer aquilo, e cumprir o propósito e tal, e pá. E aí, quando você finalmente chega no seu propósito de vida, aquilo que para você era certeiro que Deus tinha, você não encontra plena satisfação. E aí o mundo cai. Onde está o propósito maior? E todas essas coisas, cara, todas essas coisas servem para apontar um propósito maior. E aí eu volto naquilo que eu disse no início do vídeo. O propósito não está na linha de chegada, mas sim na jornada. Esse é o ponto, mano. E cara, eu acho muito cirúrgico o fato de Deus descrever a eternidade como algo dinâmico e não como algo estático.
Por exemplo, nós às vezes como cristãos, nosso pensamento evangélico, vamos dizer assim, a gente pensa que o final de todas as coisas, o propósito maior de nós como cristãos, o final da nossa carreira é a vida eterna, é morar para sempre no céu. E que lá a gente vai chegar e finalmente o pleno descanso. E sim, esse pensamento não está errado. Aliás, existe algo muito profundo nisso, no pleno descanso, na eternidade sabática do Senhor, no descanso eterno, na satisfação do coração de Jesus. Mas, irmão, quando Deus chega em João 17,3 e diz que a eternidade é conhecer a Deus, gnosco a Deus, é absurdo. Ele quebra todas as nossas expectativas numa linha de chegada, sabe? A eternidade não é um ponto que você chega e acabou. A eternidade é o início, tipo assim, a eternidade ela é dinâmica no sentido de ela não termina. A eternidade não é apenas tempo de montão, é tempo sem fim. Conhecer a Deus é algo que nunca vai ter um ponto final, nunca vai ter uma linha de chegada no conhecimento de Deus. A eternidade é uma eterna caminhada, uma eterna maratona. E isso é muito precioso, cara. Isso é muito precioso. E quando a gente começa a pensar nas dinâmicas mais profundas da eternidade, a gente começa a entender que a eternidade não vai começar. Ela já começou para os novos regenerados. Se a eternidade é conhecer a Deus, a partir do momento em que temos o Espírito que é conhecedor da mente e dos segredos de Deus, e esse mesmo Espírito começa a revelar de forma divina os mistérios de Deus, a eternidade é agora, e a eternidade já começou. E de verdade, às vezes a gente cai no erro de nessa vida viver de forma melancólica e constantemente dizer: não, quando eu sair dessa vida, quando eu ir pro céu, aí as coisas vão ser melhores, lá não haverá choro. Sim, sim, mas cara, existe algo hoje para se viver. Tive que desligar e dar um pique maior, que eu passei por um lugar que tava com menos iluminação, né, com a BR de noite assim. Não vamos dar mole com o celular assim gravando também, né, lá na estratosfera quase. Mas eu dei um pique de verdade, Pace 2, tá ligado? Mas, meus amigos, imagino que vocês entenderam o que eu quis dizer. E algo até que eu tava pensando vindo correndo, que é o seguinte: por favor, nunca pense que por alguém enfatizar algo, ele tá excluindo outra coisa. Vou dar um exemplo. Como eu falei sobre a eternidade, as pessoas pensarem que a eternidade não haverá mais choro, lá eu vou ser plenamente feliz. Quando eu digo que a eternidade já começou, isso não anula o fato de que quando a gente ter plenamente o céu aqui na terra, quando o Senhor voltar das suas moradas, isso não significa que vai anular esse fato, mas significa que o Senhor deseja desde agora gerar o coração da eternidade em nós. Porque, mano, na moral, é só parar pra pensar um pouco às vezes. Você já parou pra pensar o que a gente vai fazer na eternidade? A gente vai ficar cantando santo durante 2 milhões de anos. Aí depois a gente, nos outros 2 milhões, a gente começa a cantar Te exalta. Cara, se for, amém. Mas uma coisa está escrito: a eternidade é conhecer a Deus. E se nós podemos hoje conhecer a Deus, então a eternidade já começou. Então eu preciso, cara, sabe o que isso me traz? O sentimento que isso me traz? Eu preciso alcançar um lugar de satisfação agora, que está disponível e aberto pra gente alcançar, pra gente adentrar esse lugar. Existe uma porta aberta, e não é a porta da sua vitória, não é a porta do seu propósito, é a porta aberta do conhecimento de Deus. E essa porta aberta nos leva a um lugar de satisfação no Senhor. E é nesse lugar que eu quero habitar. Eu não quero correr a minha vida e a minha jornada inteira
em prol de um propósito que vai se findar e passar. Eu quero correr a minha vida inteira um propósito que nem a ferrugem nem a traça corroem. Um propósito maior do que a mim mesmo. Um propósito pelo qual os homens que vieram antes de mim correram a jornada. E assim, esse é o ponto que eu falei antes, lembra de uma coisa não anula a outra? O fato de vivermos para algo eterno e que não se dilui, que é o conhecimento de Deus, não exclui o fato de que a partir dessa vida no conhecimento de Deus, não fluamos nas dinâmicas do propósito dessa vida. Existem propósitos temporários que nós devemos cumprir. Por exemplo, a questão que eu falei de ser um pastor, um ser um missionário, fazer o que Deus está te chamando para agora, sabe? Mas não colocando os olhos nisso. Talvez essa é a nossa luta nessa caminhada. Ao mesmo tempo que caminhando intensamente em prol daquilo que Deus está nos chamando para o hoje, não colocarmos os nossos olhos e toda a nossa atenção nisso, sabendo que acima disso existe uma jornada maior, existe um propósito superior, porque o seu cargo de pastor vai passar, a pregação do evangelho vai passar, a ganhar almas vai passar, orar por enfermos vai passar, ir às nações vai passar, mas uma coisa não passará, e essa uma coisa é o evangelho glorioso de Jesus, é o coração de Deus. E por isso é aproveitar a jornada. E de forma bem simples, tentando simplificar tudo que cabe em todas as áreas da vida, desapega do resultado. Desapega do resultado de conquistar algo, de ter algo. Tenha suas metas bem estabelecidas, mas depois que você colocou elas e traçou um caminho claro até elas, desapega. Vive, caminha. Você traçou um caminho, cara, para suas metas? Então caminha esse caminho. Quanto mais você ficar pensando nas suas metas e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que chegar aqui, menos você vai se mover. Faça mais aquilo que você planejou. E é isso, sabe? É simples. Aliás, eu tava na empresa hoje, eu tava tendo treinamento de qualidade e a mulher falou uma frase, eu esqueci do cara que é, mas é uma frase que é muito verdadeira, que ele fala assim: antes de fazer o seu melhor, saiba muito bem o que você tem que fazer, porque apenas e somente apenas quando você souber firmemente o que você tem que fazer, aí sim você fará o seu melhor. E é isso. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Tenham um ótimo ano, um ótimo início de ano. E é isso. Tamo junto. Cristo vive. Eu nem sei onde que eu vou encaixar essa parte do vídeo. Acabei de chegar em casa aqui, mas, cara, vi uma frase muito preciosa no meu coração e eu queria que você pensasse nela nesses dias. E é o seguinte: você não tem uma jornada para chegar a um propósito ou alcançar um propósito. Você tem um propósito para percorrer uma jornada. E é isso.